Jornal DS, a informação em primeiro lugar. E Natália Araújo, você que retornou do trabalho, sabe que muita gente volta às aulas amanhã. E você costuma usar mochila? Não, eu não costumo usar mochila. Eu levo tudo dentro da bolsa mesmo. Já adaptei até o caderno pequenininho, que é para não ter muito trabalho para carregar as coisas. Pois é, mas se você, diferente da Natália, é uma pessoa prevenida, costuma carregar muito material, ou tanto do trabalho, ou você que precisa ir para a escola, você vai conferir daqui a pouco uma entrevista bem importante, com informações e dicas e principalmente orientação para os pais com relação a como você deve acomodar o material do seu filho para evitar que a mochila acabe causando lesões na coluna das crianças. Agora são 8 horas e 24 minutos. DS informa, mercado financeiro. DSFM, mais informação na sua vida. As aulas da rede pública começam amanhã. Em algumas cidades da região, os alunos já iniciaram o ano letivo. Mas alguns pais devem estar atentos quanto ao tamanho e ao peso das mochilas para não prejudicar a saúde das crianças. Eu converso neste momento com o presidente do Instituto Ortopedia e Saúde, que é uma organização não governamental que tem a missão de difundir informações sobre a saúde e prevenção. Ele é o médico ortopedista Fábio Ravaglia. Doutor Fábio, bom dia. Bom dia, Sandra. Doutor Fábio, qual é a principal dica e orientação que a gente pode dar para os pais com relação à utilização das mochilas dos alunos que vão começar as aulas essa semana? Bom, muito interessante, sempre um problema a cada início de aula saber qual é a mochila ideal. Primeiro, a criança ela muda muito de tamanho, né? Ela tem crianças que utilizam mochila a partir dos 3 anos de idade até 15, 20 anos, até mais velho. Então, o ideal, primeiro a mochila, colocar a mochila na criança e ver em cima do ombro, né? A mochila tem que ser da altura do ombro, tem que estar mais ou menos 7 centímetros acima do quadril. E não pode soprar do lado. Então, esse é o tamanho ideal da mochila. Também, o peso da mochila não deve ultrapassar 10% do peso da criança. Então, sempre procurar uma mochila, quando comprar uma mochila vazia, ela não ser tão pesada e, no máximo, carregada, ela pesar não mais do que 10% do peso da criança. O senhor falou uma coisa interessante, por exemplo, com relação à mochila ideal é usar aquela que tem aquelas 2 alças nas costas e não aquela que vai de lado, que pode ser carregada, estilo carteiro, como se costuma dizer. O ideal sempre é uma mochila mesmo, que tem 2 alças, distribui bem o peso, com uma cinta torácica, uma cinta abdominal, fitas largas, né, 2 cintas largas, que divide o peso homogeneamente, mais ou menos 10 centímetros acima do quadril, e o peso 10% do peso da pessoa. Também, rodinhas são interessantes, só que a rodinha tem que sempre fazer um teste nos degraus, porque toda escola tem degrau e escadas, então a rodinha tem que ser uma roda mais larga, maior, que possa subir esses degraus com mais facilidade. Outra coisa muito importante é a criança já não sai com a mochila vestida nas costas, então ela tem que vestir a mochila. Então, o ato de vestir a mochila e tirar a mochila tem que ser um atozinho também ergonômico. Então, a criança deve dobrar o quadril, vestir uma alça, daí levantar usando a força do quadril e das pernas, ficar de pé, daí vestir a outra alça. Não deve ela fazer tem pessoas que costumam agachar, dobrar o corpo, fazer a coluna no formato de um invertido, puxar aquela mochila, todo aquele peso vai sofrer em cima das costas, levando problema de dores nas costas. Então, o ideal é ela dobrar, fazer como ortopedista, vestir uma alça, vestir outra alça, colocar a mochila e levantar com as forças do quadril e do joelho, não com as forças das costas. E, doutor, agora os pais eles têm que estar atentos, porque, enfim, em janeiro já foi uma preocupação que foi a compra do material, toda aquela lista de material que as escolas passam para os filhos. Para os alunos, né, nesse caso. Mas agora, nem todo esse material precisa ser carregado pelo aluno. E aí os pais têm que estar também verificando isso para não sobrecarregar. Isso é muito importante. O ideal é ter um planejamento, fazer direitinho a aula que o menino tem, que o aluno tem naquele dia, e selecionar só o material necessário para aquele dia. E de retirar coisas em excesso, livros que ele não vai usar naquele dia, livros que ele estão lá, tem muitas pessoas que deixam tantas na mala, na mochila, mas não usa. Então, o ideal é fazer uma seleção, um planejamento, fazer o que a gente chama de uma faxina e deixar só o necessário para cada dia, para que não tenha um peso em excesso, para que não
leve a problema de dores nas costas, dores na coluna mais alta, na coluna dorsal, dores no pescoço, dor de cabeça, ou mesmo formigamento nos ombros, né? Além disso, a criança, quando a mochila é muito pesada, a criança tende a jogar o corpo para frente e ela pisa com uma certa instabilidade. Então, existe um risco também da criança cair, tropeçar, outras crianças correndo, jogando bola, chutar bola nela, ela tropeçar e cair, podendo levar também lesões devido a essa queda. Então, a mochila não só pode trazer dores nas costas, quando está pesada, na coluna cervical, ou mesmo dores nos ombros, como também pode ter uma propensão a quedas, né? Quedas devido a mudar o centro de gravidade devido àquela mochila pesada e a criança não conseguir andar direito, ter uma certa instabilidade no andar e levar a queda. E, doutor, outra informação importante, a gente está falando dessas crianças, né, e hoje com os pais indo trabalhar, tendo a necessidade de trabalhar, cada vez mais cedo elas estão indo para a escola. Existe a possibilidade de, por conta desse peso excessivo, haver até uma deformação aí na coluna, lesões mais graves em decorrência desse excesso de peso diário? Inicialmente é dor mais muscular, dor mais ligamentar, dor mais na coluna, dor no pescoço, dor na cabeça, e se for usado durante muitos anos a mochila pesada erroneamente, pode começar a dar problemas nos discos e pode levar a danos irreversíveis na coluna, desde que seja usada uma mochila pesada por muito tempo, que geralmente no nosso período escolar é um período prolongado, aí sim pode, uma mochila usada erroneamente durante todo o período escolar, pode realmente levar problemas assim, crônicos da coluna, problemas mais graves, problemas irreversíveis na coluna. Doutor, aproveitando que a gente está conversando sobre esse excesso de peso, a gente estava focando nos alunos, mas também existem muitos trabalhadores, principalmente que trabalham em outras cidades ou que tem que fazer um percurso maior, e acaba levando marmita, leva roupas, enfim, outros materiais também em mochilas, por ser uma medida mais prática. E aí os adultos também têm que prestar atenção, e até porque aí o risco de lesão é mais grave para pessoas, não só adultos, jovens, mas também as pessoas de meia idade. Sim, isso é um ponto muito interessante. A mochila é considerada das bolsas a melhor, porque a musculatura das nossas costas ela é mais forte do que a musculatura do ombro, do braço, da mão, do que essas malas, sacolas que a pessoa carrega na mão. Então a mochila é melhor, divide o peso. Mas alguns trabalhadores que têm que levar ferramentas, que têm que levar coisas mais pesadas, têm que sempre estar atento ao peso da mochila em relação ao peso dele. Também tem que ser 10% do peso deles, porque pode realmente levar danos na coluna, aí são danos irreparáveis, dores nas costas com frequência, pode prejudicar a carreira profissional, prejudicar a carreira da pessoa. Uma outra questão, doutora, a gente viu também em pesquisas que a gente fez, até artigo publicado pelo senhor, de que as pessoas podem ter dor de cabeça em decorrência aí desse excesso de peso, é isso mesmo? É isso mesmo, a dor, existe um tipo de dor de cabeça que chama cefaleia tensional, né? Cefaleia dor de cabeça devido à tensão na musculatura cervical. Essa musculatura de trás da cabeça, ela tensiona e dá uma irradiação para a cabeça e uma dor de cabeça, principalmente na nuca, e devido a essa tensão da musculatura. Então ela pode dar uma dor de cabeça realmente tipo cervical, tipo tensional, devido a usar a mochila pesada, usar por bastante tempo essa mochila pesada num peso excessivo. É bom a gente lembrar, o ser humano não é formiga, ou seja, a gente tem então reforçar que nesse material que você vai levar 10% do peso. A gente não é formiga que consegue carregar centenas de vezes, não sei nem quanto, mas milhares de vezes o seu peso. Então é bom as pessoas terem cautela. É muito importante saber sua limitação e sempre seguir essa regra dos 10% para que evite problemas. Infelizmente, nós não conseguimos carregar tanto peso quanto as formigas carregam proporcional ao peso delas. Então, na verdade, tem que sempre estar atento porque pode prejudicar a carreira profissional, a vida em si da pessoa pode prejudicar um problema crônico na coluna. Tá, ok, então muito obrigada. Eu conversei com o médico ortopedista, o Dr. Fábio Ravalho, ele que também é presidente do Instituto Ortopedia e Saúde, uma organização não governamental que tem a missão de difundir as informações sobre a saúde e a prevenção. E nós falamos sobre os problemas que podem ser causados pelo excesso de peso, especialmente nas mochilas. Aí atenção para vocês, alunos que vão iniciar
as aulas amanhã, os da rede estadual, e os que já iniciaram, mas você também trabalhador que precisa levar esse peso diariamente. Doutor Fábio, muito obrigada pela sua participação no Jornal DS. Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes do Jornal DS e até logo. Até logo, bom dia. Jornal DS. A informação em primeiro lugar.